E aí, querido povo de Deus, então vamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso Os Dogmas da Fé. Que coisa boa estar estudando com vocês e prestem atenção nas aulas, viu? Porque vai ter vídeo aí, vai ter aula que na descrição do vídeo vai ter uma provinha para você responder, isso mesmo. Vou desenvolver uma prova para você ter aí uma avaliação, né? Primeira questão, segunda questão, você vai responder de uma por uma para saber se você de fato está aprendendo sobre a doutrina católica. Eu tenho certeza, gente, que esse curso vai ser maravilhoso cada vez mais para você desenvolver o seu conhecimento na fé católica. E olha que eu peguei logo aí os dogmas da fé, né? A primeira aula que a gente teve foi maravilhosa, eu explicando para vocês a questão da importância de ouvir a igreja, né? De entender que é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. E ainda aqui na parte do livro que fala sobre o que são os dogmas, né? A primeira aula deu para a gente abordar aí só uma pequena parte para você ver como a doutrina da igreja ela é grandiosa, é complexa, a gente tem que se dedicar para poder aprender. E nesse curso eu tenho certeza que você vai aprender muito. Você catequista, você pregador, você fundador de comunidade, você católico, né? Vamos falar logo assim, em modo geral, eu tenho certeza que você vai aprender muito. Então, que Nossa Senhora possa nos abençoar e nos guardar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que tenhamos uma ótima aula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora passe à frente, assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Talvez aí saiba fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda, mas eu estou com a direita, porque como a câmera está na frontal, ela inverte a imagem, tá certo? Então, gente, nós paramos na página de número 22 desse livro aqui, Os Dogmas da Fé, do professor Felipe Aquino, tá? Você que ainda não comprou o seu, compre aí na Paulus, em alguma editora católica, para você acompanhar o nosso estudo, tá bom? Estamos na página de número 22, no parágrafo que começa assim. Ao longo da história da igreja, os papas pronunciaram vários dogmas, usando de sua autoridade dada por Cristo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, a gente esclareceu muito bem isso na nossa primeira aula, que o Papa ele tem esta autoridade, não é uma invenção católica, foi o próprio Cristo que deu esta autoridade a Pedro e a seus sucessores. Então, aqui nós já identificamos claramente que a igreja tem esta autoridade. Quando você tem consciência disso, você, como disse na primeira aula, não fica preocupado em ter que achar tudo ao pé da letra na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, porque a própria Bíblia não diz que tudo está escrito lá ao pé da letra. E a Bíblia também não se autoexplica, como mencionei para vocês o exemplo do eunuco, servo da rainha da Etiópia, que estava lendo Isaías e Filipe chega para ele e pergunta o que é que você está lendo. Ele diz o quê? Como é que eu vou saber se não tem quem me explique? Então essa história que a Bíblia se autoexplica é mentira dos protestantes. Então vamos lá. Então, no decorrer da história da igreja, os papas eles pronunciaram vários dogmas. Dogmas, verdades de fé absoluta, irrevogável, inquestionável, que todos nós temos que obedecer. E esta autoridade foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui menciona: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Dando sequência, diz no próximo parágrafo: é preciso ter em mente que uma definição papal, gente, prestem atenção nessa parte aqui, tá? É preciso ter em mente que uma definição papal nunca é uma decisão rápida, pouco pensada ou que dispense longos anos de estudo e oração. Veja, sabe, os dogmas, gente, não é algo que se define assim, peibufo, vem algo na cabeça do Papa, o Papa vai lá e, vou inventar aqui um dogma. Não é assim. A Santa Igreja, ela tem todo um esforço, né, de estudar muito, de rezar em cima daquilo, né, tem todo um esforço de estudo, de aprofundamento, para que possa ocorrer aí, né, o pronunciamento oficial do Papa, ali decretando um dogma.
É importante dizer, e inclusive esse vídeo aqui, esta aula vai bem explicar isso, e este livro ele especifica isso, que quando a igreja ela se pronuncia referente a um dogma, não é que aquela verdade passou a existir no momento da pronúncia, não, já existia, só que há um desenvolvimento de percepção da igreja no decorrer dos anos, para ir nos ensinando a verdade. Prestem atenção nisso, tá certo? Olha só, nunca é uma decisão rápida, pouco pensada ou que dispense longos anos de estudo e oração. Veja que é um longo tempo de discernimento, tá? Não é assim no pei-bufo, como diz aqui no Ceará, né? Não é assim tão rápido. Ah, vamos inventar um dogma aqui e pá, e pronto. Não, não é assim. Tem todo um estudo, todo um esforço. Essas definições são a conclusão de um processo lento, durante o qual uma verdade contida no depósito da revelação vai se tornando visível à hierarquia e ao povo de Deus. Veja, por que aqui menciona primeiro a hierarquia, né? Veja que aqui está mostrando claramente, esse livro ele é muito bom, gente, ele é muito explicativo para você que quer ser um católico de verdade, né? Ele diz que essas definições são conclusão de um processo lento. Saiba que não foi algo que foi definido nas pressas, durante o qual uma verdade contida no depósito da revelação vai se tornando visível. Vai se tornando visível. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, quem é que tem este papel de ir identificando o que deve nos ensinar, de ir identificando aos poucos, no decorrer dos seus esforços, dos estudos, da vida de oração, uma verdade que ainda não está tão bem entendida pelo povo de Deus? A hierarquia então passa a entender, a igreja como coluna e sustentáculo da verdade vai lá e se pronuncia. Quem é que tem esta autoridade? A hierarquia da igreja. Porque é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Quando se fala isso, vai falar da infalibilidade papal. Então aqui está o poder de um decreto do Papa. Então os protestantes eles não aceitam isso e eles tentam contaminar a cabeça dos católicos com a mentalidade deturpada do protestantismo, né? Eles então começam a dizer que os dogmas são ensinamentos humanos e não divinos. A partir do momento que eles falam isso, eles estão ofendendo ao próprio Jesus. Sabe por quê? Gente, perdão porque está passando um caminhão aqui. A minha rua, gente, de vez em quando rola alguém falando palavrão, porque tem um bar aqui na frente, certo? Passa carro, é barulho. Então, se acontecer, entenda, eu não vou deixar de gravar vídeo por causa disso. Beleza? Então, se sair alguma palavra ruim aí no final, não é culpa minha, é lá fora. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso raciocínio. Eles dizem que isso foi invenção humana, que não sei o quê. Quando eles falam isso, eles estão ofendendo ao próprio Jesus. Porque eles estão desacreditando das palavras de Jesus que diz que o primeiro Papa, ele tinha autoridade, Pedro, ele tinha autoridade de decretar. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então veja, o protestante ele tenta lançar outras interpretações nesse texto para poder fazer você negar os dogmas. Porque se você nega os dogmas, você nega ao próprio Deus. E você assim comete um gravíssimo pecado, né? Vários e vários pecados devido a isso. A rebeldia contra a igreja é se rebelar contra o próprio Deus. Pois ele deixou a igreja para nos ensinar a verdade. É por isso que em 1 Timóteo 3,15 diz que ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Você pode perceber, por exemplo, lá em Mateus 18, do 15 ao 18, quando diz, né? Se o teu irmão errar contra ti, vai entre você e ele somente, repreende teu irmão. Se ele te ouvir, ganharás teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, leva ele à igreja. O que é esse levar à igreja? É levar a hierarquia, é levar as autoridades da igreja. E se ele não ouvir a igreja, ele tem que ser visto como um traidor. Veja só isso.
Né? Porque o protestante diz, a igreja somos nós. Como é que eu sou a igreja se o evangelho diz que depois de eu ter ido até o meu irmão, depois de ter levado mais 2 pessoas, porque talvez o protestante vai dizer assim, não, a igreja é quando tem 2 ou mais reunidos em nome de Jesus. Eles dizem isso. Ora, mas se assim fosse, na mentalidade do protestante, certo? Não teria essa terceira opção nesse evangelho que eu estou citando para vocês de Mateus 18, do 15 ao 18. Por quê? Olha só. Se eu fosse a igreja, se eu sendo a igreja, entenda, nenhum texto bíblico diz que eu sou a igreja. Lá diz que nós fazemos parte da igreja. Mas a igreja é uma instituição, gente. Né? Ela é sim um corpo místico de Cristo, mas é uma instituição. Vamos supor que eu pense igual um protestante. Veja só. Se o teu irmão errar contra ti, vai entre tu e ele somente e repreende teu irmão. Isso já era a igreja indo até outra igreja, né? Se ele não te ouvir, leva contigo 2 testemunhas. Aí a gente já refuta esse segundo argumento protestante de dizer que não, a igreja é a partir de quando tem 2 ou mais, né? Aí a terceira sugestão é, se ele não te ouviu, se ele não ouvir as 2 testemunhas, leve ele à igreja. Ora, como assim? Se eu sou a igreja já tinha ido não na situação? Já tinha ido até aquela pessoa? Como é que a terceira opção vai ser levar à igreja? O que é este levar à igreja? É levar as autoridades eclesiásticas. Porque quem é que tem o poder de magistério? O Papa e os bispos em comunhão com ele, ou seja, a hierarquia da igreja. Então que isso fique claro, para você entender como funciona, certo? Como é ser católico. Então nós acreditamos na igreja. A igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Continuando diz, é apenas proclamação explícita de uma verdade que ainda não era conhecida. Veja, a igreja ela te explica algo que não era conhecido. Então a igreja ela vai percebendo, ela vai tendo acesso no decorrer dos seus esforços, dos seus estudos, da vida de oração, do auxílio do Espírito Santo, a igreja vai nos ensinando aquilo que não era tão percebido antes. Então a igreja vai lá e decreta um dogma. E nós temos que obedecer. Sem ficar nesta mentalidade protestante, que tem que estar tudo ao pé da letra ali na Bíblia, né? E como eu citei na primeira aula, que na Bíblia não tem a lista dos livros canônicos naquela sequência e eles acreditam. E foi a igreja quem definiu a lista dos livros canônicos. Pode o protestante arrancar os cabelos e ele não muda isso. Então, é apenas a proclamação explícita de uma verdade que ainda não era conhecida, mas que já pertencia ao depósito da fé. Esta verdade pode estar na Bíblia ou na tradição sagrada da igreja. Pode estar na Bíblia, ali ao pé da letra, pode estar, mas também pode estar na sagrada tradição. Veja só, que é isso que os protestantes querem desprezar, né? Para eles, não, tradição não, magistério não. Ora, mas isso é sem lógica. Como é que os caras dizem que acreditam na Bíblia como palavra de Deus, se foi o magistério da igreja que decretou os livros canônicos? Tá vendo como é sem lógica? Então pode estar na Sagrada Escritura ali de forma bem explícita, como também pode estar na tradição da a sagrada tradição da igreja. Como, por exemplo, o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. A Assunção de Nossa Senhora. Aí tem protestante que chega para mim e diz assim, eu não acredito nisso porque isso não está na Bíblia. Porque ele queria que estivesse escrito ao pé da letra ali na Bíblia, né? Eu digo, mas querido, mas está na Bíblia que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Mas está na Bíblia que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado será desligado. Ou seja, pode até lá não estar explícito ao pé da letra, mas a Sagrada Escritura diz que a igreja tem a autoridade de fazer isso, de proclamar esses dogmas. E é a ela que nós devemos obedecer, aos 3 pilares da fé católica. A protestante enche a boca e diz, eu obedeço somente a Bíblia, eu só sigo a Bíblia. Mentira, porque se seguisse, vocês não tinham mais de 35 mil igrejas diferentes. Vocês só tinham uma única doutrina, todos vocês entendiam a Bíblia do mesmo jeito. Isso não acontece entre vocês.
Então não vem com essa de dizer que crê somente na Bíblia. Se você acreditasse somente na Bíblia, você seria católico, porque na Bíblia diz que é a igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade. E quando isso foi dito, a sua igreja não existia. Só existia a igreja primitiva, que já era lá no começo chamada de Igreja Católica, e depois ela recebeu aí o nome de Igreja Católica Apostólica, porque vem dos apóstolos, e Romana, porque a sua sede está em Roma. Então vocês não seguem a Bíblia. Vamos lá. O que leva algumas vezes o magistério da igreja a fazer a proclamação de uma verdade de fé é o surgimento de alguma heresia ou contestação a uma verdade já aceita pela igreja. Veja só que a igreja, o magistério, ele vem e esclarece. Em épocas de heresias, em épocas que tem muito falso profeta pregando a mentira, vem o magistério e dá lá o seu posicionamento infalível. Olha só. Portanto, as definições ex cátedra pronunciadas pelo Papa são raras. O magistério ordinário da igreja, exercido pelos bispos, quando ensinam em comunhão com o Papa, é o caminho normal pelo qual a igreja nos ensina. Não é necessário que uma verdade seja solenemente definida pelo sucessor de Pedro, para que pertença ao depósito da fé. Basta que esta verdade tenha sido sempre e em toda parte professada pelos cristãos. São Vicente de Lérins, em 450 d.C., dizia que o que todos em toda parte sempre acreditaram, isto é verdadeira e propriamente católico. Olha só, isso é verdadeira e propriamente católico. Então, que isso fique claro, gente. Agora vamos aqui analisar as 3 condições que são necessárias para que uma definição do Papa tenha caráter de dogma, sentença infalível. Ou seja, quando o Papa se pronuncia assim, nenhum católico, nem mesmo outro Papa pode mudar isso. Por exemplo, pode chegar um Papa, atualmente, chegar um Papa e dizer que não existiu a Assunção da Santíssima Virgem Maria? Não pode. Pode um Papa, sei lá, negar aqui a Eucaristia? Não pode. É um dogma de fé. É algo imutável. Por mais que aconteça milhares de outros concílios, dogma é imutável, é inquestionável e nós temos que obedecer. Porque Jesus disse, tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esta é a autoridade. Então, católicos, a igreja falou, encerrada a questão. É a igreja que interpreta a Sagrada Escritura do jeito certo. Por isso que a igreja faz o catecismo dela. O catecismo da Igreja Católica. Nós precisamos ter a Sagrada Escritura e o catecismo ao nosso lado para termos o verdadeiro estudo cristão da verdade. 3 condições são necessárias para que a definição do Papa tenha caráter de dogma, sentença infalível. Primeiro, é necessário que ele fale ex cátedra, isto é, de maneira decisiva como pastor e mestre dos cristãos, e não apenas de modo particular. Ele não é obrigado a consultar algum concílio ou alguém, embora possa fazê-lo, e quase sempre o faz. Segundo, a matéria a ser definida se refira apenas à fé e à moral, isto é, se relacione com a crença e o comportamento dos cristãos. Terceiro, que o sumo pontífice queira proferir uma sentença definitória e definitiva. Veja só, irrevogável, imutável, sobre o assunto em questão. Então essas 3 é o que define algo infalível, né, no pronunciamento de um Papa. Agora, precisamos deixar claro que o Papa ele pode dar alguns deslizes em os seus pronunciamentos diários, em suas homilias. Pode acontecer de um Papa dar um deslize doutrinário. E eu preciso esclarecer uma coisa a vocês, principalmente nesse assunto, que há grandes conflitos aí entre carismático, tradicionalista e etc, etc. E muitas pessoas têm uma cabeça muito bagunçada devido a esses grupos que estão aí em conflitos, principalmente na internet, né? Queridos, nós precisamos entender que
nem todo aquele que fala uma heresia, de fato é um herege. Para que aquela pessoa seja um herege, ela precisa, depois de ser exortada pela verdade, insistir em seu erro. Uma pessoa vai lá e ensina uma heresia, fala uma heresia. Quando é que ela pode ser vista como herege? Quando ela for exortada pela verdade, e mesmo depois de exortada pela verdade, ela precisa insistir no erro para que ela possa ser vista como herege. Então há aí uma definição da igreja. Então muitas pessoas ficam aí chamando fulano, cicrano de herege, não sei o que, não sei o que, e as pessoas não sabem disso. Então prudência, prudência. Sem falar, meus irmãos, que atualmente, por exemplo, nós estamos em uma época que muitas pessoas tiram do contexto as falas do Papa, as falas de um bispo, as falas de um pregador, de um padre, enfim. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, certo? E que fique claro que nos pronunciamentos do Papa do seu dia a dia pode acontecer algum deslize, pode acontecer de ele falar alguma coisa de errado e nós não podemos condená-lo por causa disso. Nós precisamos entender que precisa ter uma exortação para que ele possa, depois de exortado, ter a sua decisão de se redimir ou de continuar no erro. Então, até mesmo para um leigo ser visto como um herege, tem todo um procedimento para isso, de análise, de exortação, de oportunidade de arrependimento. Então, cuidado quando você chegar, abrir sua boca e dizer, fulano é herege. Não, cuidado com isso, certo? O livro, então, continua da seguinte maneira: somente a sentença final é objeto da infalibilidade, e não os argumentos e as conclusões derivadas da sentença proclamada. E não há uma fórmula única de redação para a definição dogmática. Os termos normalmente usados pelos papas são: pronunciamos, definimos, decretamos, declaramos e etc. Veja que livro bom, né, gente? Quando um documento do Papa não permite aos teólogos saber se nele consta uma definição ex cathedra, neste caso se julga que não se trata de sentença obrigatoriamente imposta à fé dos cristãos, embora possa haver grave obrigação de se crer na proposição feita em vista da autoridade do pastor. Gente, isso aqui é muito rico. Você está vendo aqui a riqueza e a autoridade do magistério da igreja, né? Veja só a segurança de ser católico. Isso é muito belo. Quais são os dogmas da fé católica? São muitas as verdades que o magistério da igreja tem como certas e irrevogáveis. De modo prático, podemos encontrá-las em nosso credo. Na profissão de fé do Papa Paulo VI, o credo do povo de Deus. Nele, podemos vislumbrar os dogmas principais de nossa fé. Foram várias as profissões ou símbolos da fé ao longo dos séculos. O símbolo quicunque, dito de Santo Atanásio, né? Eu não sei muito bem ler aqui o latim, mas acredito que se pronuncia assim. As profissões de fé de alguns concílios e etc. Ele cita aqui alguns concílios. Mas na frente, São Cirilo de Jerusalém diz: esta síntese da fé não foi elaborada segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira recolheu-se o que existe de mais importante para dar, na sua totalidade, a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Então, gente, não é invenção humana, né? Não é algo que vem dar na telha do Papa e ele faz, entendeu? Então o livro ele vai dizer que entre todos os símbolos da fé, os dois mais completos são o símbolo dos apóstolos, o resumo fiel da fé dos apóstolos, que foi o símbolo batismal da Igreja de Roma, e o símbolo niceno-constantinopolitano. Quanto ao primeiro deste, Santo Ambrósio, em 340 a 397, doutor da Igreja que batizou Santo Agostinho, disse desse credo. Olha só o que é que ele diz do credo.
Ele é o símbolo guardado pela igreja romana, aquela onde Pedro, primeiro apóstolo, teve sua sé e para onde ele trouxe como uma expressão de fé. Então, veja, eu quero deixar aqui uma acréscimo muito importante, né? Diante desses conflitos que vocês vê na internet aí, de carismáticos, tradicionalistas, teologia da libertação e etc e tal, o que é que nós devemos fazer? Olhar para o credo, né? Nós precisamos rezar o credo. O que acreditamos está contido no credo. Então, quando alguém chegar para você, para te perguntar o que é que você acredita como católico, você reza o credo para ele. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim vai. Você vai dizer ali, é a profissão de fé, você vai explicar através desta oração. Quando você reza o credo, você está dizendo o que você acredita. Então, que isso fique claro. Então, quando acontece de algum protestante, por exemplo, dizer, existe divisão dentro da igreja católica, o carismático diz uma coisa e o tradicionalista diz outra, aí você olha para ele e diz assim, querido, o que você precisa entender é que tanto o carismático como o tradicionalista, eles rezam o mesmo credo. Essas opiniões diferentes de comportamentos e de algumas formas de se comportar dentro de seus grupos e seus movimentos, não quer dizer que seja uma divisão como há nas seitas protestantes. Por quê? Porque tanto o carismático como o tradicionalista, eles acreditam na Eucaristia, eles acreditam na Santíssima Trindade, eles acreditam na Assunção de Nossa Senhora, eles acreditam na confissão, né? O sacramento da reconciliação. Ou seja, eles acreditam da mesma forma. O fato de ter alguns conflitos argumentativos não quer dizer que se trate de seitas como há no protestantismo. Não é igrejas dentro da igreja católica. Certo? Que isso fique bastante claro. Tá? Então nós professamos um único credo. Nós professamos uma única fé. Como diz lá em Efésios, né? Que só há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Nós acreditamos, todo católico deve acreditar no catecismo da igreja, deve acreditar no credo, certo? Que isso fique claro. Na página 25 continua, hoje temos também um novo catecismo da igreja. Olha a importância do catecismo. Pelos bispos do mundo inteiro e pelo próprio Papa em 11 de outubro de 1992 e que contém as verdades da doutrina católica. Muitas citações que usamos foram retiradas do catecismo. Quando o Papa o aprovou através da Constituição Apostólica Fidei Depositum, o depósito da fé, disse que ele é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica, oferecido a todo homem que queira conhecer aquilo que a Igreja Católica crê. Veja só aqui algo interessante. Os hereges, né, eles apedrejam a Igreja Católica, eles julgam a Igreja Católica de forma temerária, ou seja, de forma irresponsável, porque eles não conhecem o catecismo da Igreja. Então, quando nós vamos conhecer o catecismo, em unidade com a Sagrada Escritura, porque a gente estuda o catecismo com a Bíblia de lado. E a gente estuda a Bíblia com o catecismo de lado. Ali, os dois juntos. E assim a gente vai analisando toda a argumentação dentro também dos textos bíblicos. Certo? Que isso fique claro. Então, o catecismo, ele tem esta função de nos orientar na verdade, de nos trazer a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura. Diferente do protestantismo, que não possui um catecismo, não possui um magistério, não possui um único pastoreio. Por isso que é tantas e tantas interpretações e tantas confusões que há no meio protestante. Essas palavras do Papa são suficientes para deixar claro que o catecismo da Igreja é o documento básico de referência para o entendimento e ensino da fé católica. Nele estão todos os dogmas da fé católica. Por isso, o Papa pede que o catecismo seja usado por todos os pastores e fiéis. Peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo,
em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprirem a missão de anunciar a fé. Meus irmãos, aqui tem vários elogios ao catecismo da igreja, vários posicionamentos aqui. Veja só, o Papa Bento XVI vai dizer na página 26. O Papa Bento XVI fala dos dogmas da igreja como janelas abertas para o infinito. Veja, os dogmas, disse o Papa Bento XVI, são janelas abertas para o infinito. Veja como é grave desprezar os dogmas, né? Se sair dos trilhos, o trem se desgoverna, descarrila e tomba. Da mesma forma, a teologia e a catequese, se não observarem tudo o que o Espírito Santo ensinou para a igreja nesses 2000 anos, assistidos o magistério da igreja, se desviam do ensinamento de Cristo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, veja só, chegamos aqui num ponto da nossa aula que iremos mencionar a questão do modernismo, né? Existem muitos teólogos aí que querem renovar ao ponto de querer fazer uma nova igreja, tirar aí toda a história da tradição da igreja e gerar novas interpretações que não estão em comunhão com o depósito da fé, que não estão em comunhão com toda a doutrina da igreja. Daí entra a teologia da libertação. Tem padres, gente, que diz que demônio não existe, enquanto que no catecismo, no número 414, vai dizer que demônios existem sim, né? Então há esta necessidade de sempre estarmos indo com a nossa visão na doutrina da igreja, porque existem esses tipos de padres que estão indo contra a própria igreja, que são adeptos a esse movimento da teologia da libertação, que dizem que eles não falam muito em pecado, não dizem que inferno não existe, e daí eles vêm com uma doutrina que não está em comunhão com a igreja. Inclusive, uma vez eu cheguei a debater com um, inclusive tem padres da teologia da libertação que me odeiam. Você que quer me levar para pregar na sua cidade, saiba desde já que tem gente que assim que agenda comigo, que está tudo certo, eles ligam, eles tentam cancelar. Por quê? Porque há uma perseguição. Quem denuncia a teologia da libertação é muito perseguido. Então, meus irmãos, há esses teólogos que querem trazer uma novidade. E olha só o que é que esse livro aqui diz. Joseph Ratzinger, quando ainda cardeal e prefeito da Congregação da Fé, em sua conversa com Vittorio Messori, critica os teólogos que querem renovar na teologia, desviando-se do caminho da igreja. Olha só o que é que o cardeal Ratzinger fala. Muita teologia parece ter esquecido que o sujeito que faz teologia não é o estudioso individual, mas a comunidade católica no seu conjunto, a igreja inteira. Desse esquecimento do trabalho teológico como serviço eclesial, deriva um pluralismo teológico que, na realidade, é frequentemente um subjetivismo, um individualismo, que pouco tem a ver com as bases da tradição comum. Cada teólogo parece agora querer ser criativo. Gente, isso é perigosíssimo. Estas criatividades selvagens, estas criatividades que estão aí, estão querendo pegar estas criatividades e colocar na liturgia, né? Essas missas afro, e entra aquelas manga e melancia e não sei o que, entra padre com boi dentro da igreja e etc. Essas criatividades está sendo denunciada aqui pelo cardeal Ratzinger. Veja só o que é que ele diz, certo? E saiba que isso tem muita gente aí fazendo isso. Tem muitos padres que fazem isso. E quando a gente fala, a gente é perseguido. Quando a gente forma uma crítica, a gente é perseguido. Mas o que a gente deve fazer? Catecismo na mão, documentos da igreja em mãos, Sagrada Escritura em mãos, para a gente poder mostrar claramente que essas criatividades, essas novidades por parte desses padres da teologia da libertação são mentirosas, são blasfêmias, é pecado isso daí. Nós precisamos estar atentos. Católico, seja de verdade, mesmo que você seja perseguido por algum bispo, por algum padre, por algum pregador,
seja lá por quem for, não negue a sua fé, certo? Então ele continua, cada teólogo parece agora querer ser criativo, mas a sua tarefa autêntica é aprofundar, ajudar e compreender e anunciar o depósito comum da fé, e não a de criar. Cuidado com esses criativos, né? Caso contrário, gente, isso não serve apenas para denunciar a teologia da libertação. Isso também pode servir a denunciar a algum grupo carismático, algum grupo tradicionalista que, se estiver se comportando contrário àquilo que a igreja ensina, precisa ser denunciado pela doutrina, pela verdade, certo? Eu não estou aqui generalizando, dizendo que todo grupo carismático é assim, que todo grupo tradicional é assim. Não, entendam isso, pelo amor de Deus. Porque qualquer coisa que a gente fala, já acha que o irmão é contra o movimento X e não sei o que, começa aquela coisa. Estou dizendo que, se tiver coisas que não estão em conformidade com o que a doutrina da igreja ensina, isso não é católico e precisa sim de exortação. Caso contrário, a fé se fraciona em uma série de escolas e correntes frequentemente contraditórias, com grave prejuízo para o desorientado povo de Deus. Tá vendo? Aquelas pessoas simples que estão chegando na igreja agora acabam que se corrompendo porque não tem conhecimento. Então, isso é perigoso, essas criatividades. Então, a gente precisa se posicionar, católicos. Amém? Então, aqui foi o final da nossa aula. Na próxima aula nós vamos continuar aqui. Estamos aqui na página 27 já desse livro. Que coisa boa esse curso, gente. Vai fazendo suas anotações, vai prestando atenção em todo o conteúdo, porque vai chegar vídeo que vai ter perguntinhas para você anotar no seu caderno e tentar respondê-las para saber se você, de fato, está aprendendo aqui com o nosso curso. Amém? Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês e peço, compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, vamos juntos nos aprofundar. Estamos na segunda aula e espere para tantas outras aulas tão importantes para o nosso conhecimento da doutrina católica apostólica romana, a verdade inabalável. Agora, se liga aí nesse material que eu vou divulgar para você que ainda não adquiriu, certo? Preste atenção e vamos juntos evangelizar. Que Deus abençoe, compartilha, tchau, tchau, até a próxima. Olá, meus queridos seguidores aí, né, no YouTube, no Instagram, galera que segue aí o meu trabalho de evangelização. Eu vou apresentar aqui para vocês o e-book que eu escrevi, o Verdade Inabalável, né, que é Respondendo aos Ataques Protestantes. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo que tem no volume 1, olha só o conteúdo. Você pode pausar a tela aí, né, pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse e-book aqui, o volume 1, certo? Ó, pronto, agora focou, certo? Você pode parar e dar uma olhadinha, tá bom? Ó, esse é o volume 1, certo? Vou pegar aqui o 2, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o conteúdo do volume 2. Olha só, você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha, certo? A gente tá com um combo, gente, de R$30. Esses dois e-books. Tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei. Lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet, não é o livro físico. Você imprime e você lê depois que você imprimir. Mas você pode ler também no celular, se você preferir, certo? Então nós temos aqui, ó, esse aqui é o volume 2, certo? E ainda tem o terceiro que eu escrevi, que é 50 perguntas que me fizeram, eu dando 50 respostas. E acompanha várias aulas de cursos que eu tenho. Já tem um curso de apologética, defendendo a fé, e tem outro curso que a gente iniciou já está na segunda fase. Então você vai levar os 3 e-books e mais esses 2 cursos em vídeo para você que quer estudar a fé católica, tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela do seu celular, certo? E
fala para mim, Daniel, eu quero comprar o combo. Faça esse estudo para defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão. R$30 tudo. Os 3 e-books e os 2 cursos, tá bom? Obrigado a todos. Compartilha. Eu peço a vocês, uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar. Tá bom? Que aí você ajuda a divulgar mais. Entendeu? E aí você ajuda a minha missão, tá bom? Então envia para todos os grupos católicos que você conhece. É até uma caridade, porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E muita gente está sendo enganada aí pelas seitas, porque não faz esse estudo. Tá bom? Estudos como esses, né? Porque tem muitos aí, graças a Deus. Então entre em contato. R$30 apenas, você ainda ajuda a nossa missão. Obrigado, um abraço, até já.